Fala galera, estamos de volta aqui dando sequência a mais um vídeo de pente fino e a pergunta que a gente vai responder hoje, sem mais enrolações, é: pente fino e INSS 2022 vai cortar auxílio acidente? E a gente já vai responder logo de cara: sim, é possível o auxílio acidente ser cortado nesse pente fino. No entanto, no vídeo de hoje você ainda vai saber aqui comigo outras coisas que são de fundamental importância para a gente rever e revisar todas as coisas que podem acontecer no pente fino do auxílio acidente. Então você vai ver no vídeo de hoje: justificativas descabidas do governo para a nova modalidade, valor que se pretende economizar com o pente fino do auxílio acidente, confusão orçamentária e promessa descabida do governo em reverter a economia do pente fino do auxílio acidente e benefício assistencial, e o mais importante, que vai ficar para o finalzinho aí, que são as orientações para a realização da perícia do pente fino no caso de auxílio acidente, como você deve se defender caso o INSS venha retirar o seu direito, seja administrativamente ou seja judicialmente. Como de costume, vídeo completo no radar do benefício. Meu nome é Luan e vamos para a sequência do vídeo. Pente fino, auxílio acidente. Criado em 2016, o Programa de Revisão dos Benefícios por Incapacidade, popularmente conhecido como Operação Pente Fino, tem o objetivo de fazer perícias médicas para localizar benefício irregular, embora a revisão feita em escala termine atingindo indevidamente renda de muitos que estão no seu direito. Então, o primeiro passo que a gente tem que saber é que o pente fino, sim, tem a sua função social de retirar os benefícios daquelas pessoas que estão em irregularidade, mas acaba que nessa leva de benefícios muita gente perde o seu direito aí, mesmo o tendo, e você tem o direito de se defender, e é isso que você vai descobrir aqui no fim do vídeo, tá? Então fica até o final para você saber as formas de defesa do pente fino do auxílio acidente. Tradicionalmente, o programa se limitava ao auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Os titulares do auxílio acidente, benefício pago em razão de sequelas definitivas herdadas por eventos acidentários, eram poupados. O sossego deles, porém, acabou. Então, assim, essa nova legislação vem trazer a mudança do rol dos benefícios que são atingidos pelo pente fino. E o auxílio acidente é só mais um deles. Você vai ver aí que o rol ele ficou muito extensivo, podendo outros benefícios, inclusive, que vão ser alvo de vídeos aqui no radar, serem atingidos pelo pente fino. Entre as várias mudanças trazidas pela AMP 1113 de 2022, convertida na Lei 14.441, a mais polêmica, sem dúvida alguma, é a inclusão do auxílio acidente dentre os benefícios por incapacidade passíveis de sofrer revisão pela perícia médica. E por que essa polêmica? A polêmica se dá pelo próprio fato gerador do auxílio acidente. Tende a ter uma reversibilidade muito pequena. Então, as sequelas adquiridas por conta do acidente, dificilmente, na maioria das vezes, não tem reversão. Então, é importante saber que o fato gerador faz com que a permanência do auxílio acidente seja mais comum. Ao endossar o novo pente fino, Bolsonaro deixou transparecer que ele inicia nesse segundo semestre de 2022. Então vocês fiquem atentos para poder ver a comunicação de vocês e respeitar os prazos para a convocação das perícias, tá? Inclusive, mesmo sem saber qual será a realidade enfrentada pelos médicos do INSS e o quantitativo de irregularidade nas perícias do auxílio acidente, o governo já lançou um palpite despretensioso que a revisão do auxílio acidente produzirá uma redução na despesa de 416 milhões em 2022. Então, assim, ó, a gente começa a crer aqui que existe tendências na análise do pente fino, porque assim, é impossível a gente fazer uma estimativa de gastos pautada numa ideia de taxa de conclusões que vão retirar direitos se você nem sequer convocou o segurado, nem sequer convocou o cidadão para poder realizar a perícia. E se todas as pessoas, sim, é possível, todas as pessoas passarem pelo pente fino tiverem o seu direito mantido, não haverá nenhuma economia. Então a gente tem que se fazer pensar nisso aí, tá? Porque é impossível fazer uma projeção baseada nessa ideia, que é uma ideia que surge do nada. Em sua justificativa, a medida provisória 1113 2022 traz previsões de economia de despesas arrojadas para o próximo biênio. Embora o texto esteja com erros de português e redação confusa em relação à cifra, quando se refere que o custo do auxílio acidente ocasionará redução de despesas de 1,793 milhões
em 2023, além de 1.855.800 milhões em 2024. Ao que tudo indica, a meta financeira para os anos de 2023 e 2024 seria o de gerar economia na casa dos bilhões, ao invés dos milhões redigidos. Vide que eles já estão com meta arrojada para 400 e poucos milhões em 2022, que seria só metade do ano. Não tem porquê as métricas caírem tanto para 2023 e 2024, né? Então, é de ficar atento e de levar à reflexão justamente o que eu havia falado, né? Essas estimativas que são retiradas de um contexto que a gente não consegue avaliar sem antes levar o segurado à perícia médica. Se for tomar como referência o ano de 2022, somente em poucos meses desse ano, o governo quer reduzir despesas para quase $500 bilhão. Fica claro que é muita expectativa do governo em querer economizar, mesmo quando o universo do auxílio acidente no país é ínfimo. Então aí a gente tem poucos auxílios acidentes mantidos no INSS. Não é um benefício muito comum. Não é um benefício que todo mundo tem direito, que todas as espécies de segurado têm direito. Entendeu? Então só algumas formas de filiação que tem direito. Então assim, já reduz bastante o espaço amostral. Então não faz muito sentido buscar essas economias bilionárias num benefício que tem pouca manutenção. É um dos benefícios com menor demanda do INSS e, portanto, não onera tanto a folha de pagamento. É o que eu acabei de falar. Isso significa que, para alcançar a meta fiscal, a taxa de corte deverá ser potencialmente mais elevada, caso os períodos sejam influenciados pela ambição do governo em conseguir a economia traçada. É o que eu acabei de falar. Se fosse um benefício de grande vulto, já não era para se fazer estimativas tão arrojadas, imagine não sendo. Então a gente tem que refletir aí como esse pente fino vai ser feito, né, para os auxílios acidentes. Então a gente tem que ter muito cuidado para não estar retirando o direito de quem o tem. E se você tem direito, tem que mostrar o direito, e caso o seu direito seja negado, vai aprender aqui no radar como se defender. Além dessa meta fiscal, outro ponto intrigante é fazer o pente fino em auxílio acidente, que é indenizatório e tem um caráter de vitaliciedade. Como a própria legislação deixa claro, você vai ver aqui. Ele costumava ser cessado apenas nos casos de morte ou de aposentadoria. O corte via perícia médica era algo impensável, inabitual. O auxílio acidente quase nunca, exceto se fosse identificada uma irregularidade muito grave, é cessado antes do evento morte ou do evento aposentadoria, tá? Que eram as possibilidades de cessação. O ajuste na legislação caiu como uma bomba para as pessoas que precisam se submeter ao estresse e à incerteza das revisões periciais, principalmente quando o governo declina uma expectativa alta de economia com os benefícios cortados. Essa novidade, portanto, poderá desestabilizar emocionalmente o planejamento financeiro de muita gente que não esperava por isso. Ou a partir de agora tem a ameaça concreta da cessação do pagamento, que até então era praticamente vitalício. Então as pessoas estavam contando com essa renda já para o fim da sua vida, né? Ali, prestes a se aposentar, já contava ali que ia só perder quando se aposentasse ou até mesmo quando falecesse. Então, assim, é um baque muito grande e uma falta de possibilidade de se planejar para outras situações muito grande. Esse pente fino que pode vir a cortar, se seguir essa tendência, esse arrojo de economia, um número expressivo de auxílios acidentes no Brasil. Com a conversão da MP em lei, os titulares de auxílio acidente é importante amelhar antecipadamente os laudos médicos, mostrando que a sequela persiste e continua definitiva. E aí já vai uma dica, né? A gente não comprova o direito no INSS de boca, como a gente fala popularmente. A gente não comprova nosso direito simplesmente falando para o médico perito. A gente precisa demonstrar laudos médicos que comprovem que a sequela, que reduz a sua capacidade laborativa, permanece, e sendo assim você permanece com as condições para obter o auxílio acidente. Com a publicação da lei no Diário Oficial, as cartinhas de convocação dessa nova versão do pente fino podem chegar a qualquer momento. Vocês precisam ficar bem atentos aí, estarem com o endereço atualizado, tá sempre checando a possibilidade de estar sendo comunicado por meio de edital, caso o seu endereço seja já bem desatualizado. E isso pode ser um vídeo, caso vocês não saibam como checar se seu nome está saindo no edital de convocação do INSS, deixa aí nos comentários que a gente pode trazer isso num vídeo, como ensinar vocês a consultar as notificações que saem seus nomes no edital, no diário oficial.
Chama a atenção também que o governo foi infeliz em expressar que os custos do auxílio acidente iriam ajudar a pagar a conta dos beneficiários de prestação continuada. Isso aqui é a maior bobagem que existe. O orçamento, ele não se confunde. O orçamento de previdência para benefícios previdenciários não se confundem com os orçamentos de benefícios assistenciais e de prestação continuada, em que pese nesse caso específico esse benefício assistencial seja realizado pelo INSS, a fonte de custeio vem de outro lugar. E isso é uma grande falácia, tá bom? Embora o INSS administre as concessões e as revisões de benefício previdenciário e assistencial, eles não se confundem, são totalmente diferentes. Os benefícios previdenciários existem em prévio pagamento do segurado para que esse possa receber algo no futuro, se for o caso. Os benefícios assistenciais são patrocinados e de responsabilidade do governo federal, mesmo quando o beneficiário nunca tenha contribuído com nada ao INSS. As contribuições previdenciárias financiam a previdência social, mas não foram criadas para pagar das despesas da assistência social. É o que eu acabei de falar, os orçamentos não se confundem. Na justificativa da MP, constou que essa economia deverá ser direcionada como medida de compensação para o aumento das despesas com o BPC decorrente da ampliação do limite de renda familiar per capita sujeita a escalas graduais. Falácia, grande falácia. O orçamento não se confunde e não pode ser compartilhado. Então, esses aumentos de despesas provenientes do BPC vão ter que ser retirados de orçamento próprio da assistência e não compartilhado com o orçamento da Previdência. Ora, apesar de estarmos em ano eleitoral, é possível o governo querer aumentar as despesas com assistencialismo, a exemplo do benefício de prestação continuada e por idade ou deficiência. Então perceba aí que essa justificativa é uma justificativa falaciosa e que tem uma tendência de cunho popular, de cunho populista, única e exclusivamente para justificar uma ação que, se seguir os padrões que estão querendo de economia, é uma ação muito desrespeitosa ao cidadão, porque muito possivelmente vai retirar de forma massiva o auxílio acidente e, consequentemente, muitas pessoas que têm o seu direito vai ter o seu benefício cortado, mesmo que o seu direito ele exista. Mas é completamente absurdo explicar que a conta será paga em função do corte proporcionado no benefício previdenciário, justamente por terem fontes de custeios distintas. Logo, ainda que se gere economia com corte de auxílio acidente, esse dinheiro não deveria ser usado para bancar despesas com assistência social. Outro ponto que merece destacar foi a nova redação do artigo 101 da Lei 8.213 de 91, ampliando de maneira demasiada, e aqui um tema que a gente já trouxe no checklist, o rol de benefícios do pente fino. Então, o rol do benefício do pente fino, que antigamente se limitava aos auxílios doenças e à aposentadoria por invalidez, está muito maior. Então, o segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, que é um antigo auxílio doença, o auxílio acidente, que é uma grande novidade que a gente está trazendo aqui, ou a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, além de pensionista inválido, são os benefícios que estão aí no alvo do pente fino, sejam eles concedidos judicialmente ou administrativamente. E logo eles poderão ser suspensos e poderão submeter-se os beneficiários desse tipo de benefício a exames médicos periciais a cargo da Previdência Social para avaliação das suas condições que ensejaram a concessão ou manutenção do seu benefício, ou seja, para avaliar se continuam naquela situação que é ensejadora do benefício correspondente, ou seja, comprovar a invalidez do menor, comprovar se perdura a condição incapacitante para qualquer tipo de trabalho no caso da aposentadoria por invalidez e assim sucessivamente. Processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado. Então o INSS pode, durante o processo de revisão de benefício, não necessariamente cortar o seu benefício, mas indicar você para uma reabilitação profissional que será custeada pelo Instituto e que busca que você recupere a sua condição incapacitante para que você venha deixar no futuro de receber o benefício. Tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos, tá? Então, além disso, pode ser feito também tratamentos no sentido de buscar ali retirar aquela condição incapacitante ou redutora, como é o caso do auxílio acidente.
A alteração foi justamente a inclusão do benefício de auxílio acidente dentre os benefícios por incapacidade, como o auxílio doença e aposentadoria por invalidez, que já eram passíveis de sofrer revisão pela perícia médica. Conquanto não seja comum, existe sim a probabilidade de reversão da sequela por meio de tratamento cirúrgico e de novas terapias ou medicamentos em algumas situações. E caso isso ocorra, não se justificará mais a manutenção do pagamento do benefício. E aqui a gente está dizendo sim que é possível a reversão daquela sequela que reduzia a sua capacidade laborativa, e porquanto essas pessoas que tiveram essa cura, a cura da sequela ali, elas não mais vão ter direito ao auxílio acidente. A gente não está falando dessas pessoas que realmente tiveram aí a sua condição recuperada, elas devem sim perder o direito ao auxílio acidente. Mas a gente sabe a dificuldade que é de reverter-se essa sequela. Então, assim, a gente sabe que aquelas economias apontadas no início do vídeo são esdrúxulas. Vou lembrar que a MP 905 já tinha arriscado incluir o benefício auxílio acidente na lista de benefícios por incapacidade do pente fino, mas a norma acabou revogada pela MP 955 de 2020. Na prática, a MP nova, que é a MP 1113 de 2022, que já foi convertida na Lei 14.441, então, portanto, já está com a sua imutabilidade aí, né? Pelo menos até que nova lei seja editada, torna possível que os segurados recebam benefícios acidentários, sejam convocados para as perícias de maneira periódica, num prazo em média de 6 meses, para constatar se ainda continuam com sequelas que garantem a concessão do benefício, ou se já se recuperaram. Serão encaminhados para o processo de reabilitação profissional, onde o benefício será cessado, caso, obviamente, a reabilitação surta efeito ou a sequela não seja mais existente. Um importante ponto é a dispensa do exame pericial. A gente já comentou isso em vídeo. A gente vai deixar aí linkado nas descrições ou num cardzinho aí em cima. A importante dispensa do exame pericial aos trabalhadores com mais de 60 anos. Então, frisa-se você que quem tem mais de 60 anos não participa do pente fino. E aqueles com mais de 55 anos de idade, mas que já recebiam auxílio por mais de 15 anos. Uma brecha que o governo deu tanto na MP quanto na lei nova foi deixar de modificar também o parágrafo 1º do artigo 86 da lei de benefícios. E aí a gente já está trazendo como você vai se defender caso você tenha o seu benefício de auxílio acidente negado, retirado, cessado. Ou seja, que você pare de receber a sua renda proveniente do auxílio acidente. Então, o artigo 86, no seu parágrafo 1º, ainda traz a lógica antiga do auxílio acidente, através que não permite essa conjectura nova, né, da cessação do auxílio acidente através de uma revisão médica, e não tão somente garantir o recebimento do benefício até véspera do início de qualquer aposentadoria ou até data do óbito do segurado. E aí vale a pena a gente ver como é que esse artigo 86 ele permanece intacto lá na 8.213. O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Isso aí é o fato gerador do auxílio acidente. É ter a sequela que reduz a sua capacidade laborativa, que era o seu habitual labor ali, né? O auxílio acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício e será devido, observado o disposto do parágrafo 5, até véspera do início de qualquer aposentadoria ou até data do óbito do segurado. Veja você que não faz nenhuma menção aqui no artigo 86 sobre a possibilidade de esse benefício ser retirado por meio de revisão. Então isso já pode começar como um dos seus pontos de defesa, tá bom? Além dessa brecha, ficou na lei... Além dessa brecha que ficou na lei, temos ainda a questão da decadência, ou seja, a impossibilidade de rever benefícios com mais de 10 anos. Então, se você tem um auxílio acidente aí já por muito tempo, que excede os 10 anos, esse seu direito aí, ele se torna, tem uma cláusula de imutabilidade, ou seja, da impossibilidade de o INSS retirar esse seu direito através da decadência.
Temos a tese da irretroatividade da lei também, ou seja, os efeitos da lei não podem retroagir se isso caracterizar prejuízo ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido ou à coisa julgada. Então pense você que o fato gerador, que é a sua lesão, aconteceu lá atrás. Então essa lei nova não pode prejudicar esse fato gerador que aconteceu lá atrás, tá? Por fim, o fato do auxílio acidente ser um benefício indenizatório também torna a revisão para a cessação um ponto muito contraditório, que vai gerar teses judiciais contrárias. Então a gente está trazendo aqui já para você tudo o que você precisa saber, já na ideia de, se o seu benefício for retirado, você ter condições de se defender, tá? Porém, antes de tudo isso acontecer, você precisa fazer os procedimentos administrativos, porque o INSS pode simplesmente concordar com você. Então você não precisa se desesperar. Se você for convocado a comparecer pessoalmente para realizar a perícia, tenha em mãos todos os documentos que comprovem o seu estado clínico, a sua doença ou acidente que o afastou das atividades laborais, como os atestados médicos, com CID e as informações sobre a incapacidade para o retorno ao trabalho. Exames médicos sempre atualizados que demonstram as doenças e as incapacidades para o trabalho, cópias de prontuários médicos de postos de saúde, hospitais e clínicas. E aí eu já deixo aqui também como sugestão vocês verem o vídeo do top 3 do que vocês precisam fazer para ter no pente fino em geral maiores chances de não ter o benefício negado, aquilo que você precisa saber e fazer para poder não ter o benefício negado. Eu dou várias dicas sobre isso e sobre a organização de como você deve se portar na perícia médica. Se a concessão foi judicial, laudo pericial feito no processo, a sentença e outras decisões também devem ser levadas a cargo e a conhecimento do médico perito. E se o segurado estiver acamado ou internado, existem normas que possibilitam o servidor do INSS, no caso o médico perito, a se deslocar até onde o segurado está para realizar a perícia médica. O representante do segurado deve comparecer com antecedência mínima de 3 dias da perícia, com atestado informando sobre a condição de saúde do segurado. É possível também que você apresente essa condição de saúde sui generis no ato da perícia. No dia que você tiver a perícia marcada lá, o cidadão tiver a perícia marcada, ele manda um familiar levar lá os laudos e o atestado da impossibilidade de comparecimento ou de locomoção. E aqui a gente termina a revisão do auxílio acidente. Isso responde todas as perguntas que são atinentes ao auxílio acidente e ao pente fino. Então assim, vocês já estão craques aí sabendo que sim, é possível vocês serem convocados para o pente fino no auxílio acidente, mas vocês já sabem como se portar e já sabem também como se defender caso haja negativa. Então considere se inscrever no canal e deixar o joinha aí no vídeo por essa revisão completa e esse estudo que a gente fez para você que tem um auxílio acidente e está com receio do pente fino. E aqui encerramos mais um radar do benefício.